galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje o vídeo tem 4 partes, mas eu acho que só iremos falar da primeira porque tem muita coisa pra gente comentar sobre o primeiro dia do julgamento de Bolsonaro. E se você tá triste e está cabisbaixo, não se preocupe, porque eu também estou, mas não vamos nos abater. Vamos tentar levar de forma leve e destacar porque tiveram algumas coisas interessantes ao longo do dia de ontem, em especial 2 posicionamentos do ministro Luiz Fux, sobre o julgamento e para o plenário e não na turma, e o que realmente chamou a atenção é ele fazendo alguns questionamentos sobre a delação do Mauro Cid. Mas a gente vai começar falando do julgamento, de como a imprensa noticiou a ida de Bolsonaro, algumas críticas que rolaram nas redes sociais e sempre tentando olhar críticas de ninguém da direita, que é pra ninguém poder acusar e falar, ai, tá passando pano. A gente passa um pano, mas aqui, ó, estamos passando pano, mostrando que até pessoas fora da bolha acham que tem algumas coisas engraçadas. Aí vamos falar dos advogados, da cobrança aí por acesso às provas, né, brutas, enfim, passar por umas gafes que rolaram no dia de ontem, né, descuidos, né, foi só uma gafe, umas coisinhas aí que rolaram, algumas percepções, uma análise curiosa aí na imprensa, enfim, tem muita coisa pra gente falar mesmo nesse primeiro tópico. O segundo, se der, envolve o Brasil como um todo. E pra falar do Brasil como um todo, vamos falar até do jogo da seleção brasileira. Parece loucura, mas acho que vai dar certo. Depois de alguns assuntos relativos à direita, não acho que vai dar pra comentar hoje. Notícia do Brasil de Lula, aí eu realmente botei só porque eu já tava lendo, já tava copiando. Mas vamos que vamos. Lá tava o homem. Ontem, Bolsonaro surpreende e vai ao Supremo no dia do julgamento de denúncia. O Marcos faz um belo comentário, eu assino embaixo, falando o seguinte: eles acharam que seria fácil, que ele iria se esconder, mas agora, diferente dos outros que eles julgaram, se encarar frente a frente, terão de olhar nos olhos dele quando interpretarem as leis, terão de ficar frente a frente com o único homem que ousou contrariá-los. O capitão do povo, que muitos idiotas chamam de frouxo, mais uma vez mostrou toda a sua coragem. Homem correto, que sempre fez o melhor por seu país, hoje Bolsonaro escreve mais um capítulo de honra em sua história. Dia 6 de abril, todos com Bolsonaro na Paulista, esse homem merece. PS, Bolsonaro só surpreende a CNN, e aqueles que, como tal, são isentos e fingem não ver tudo que acontece nesse país. Aqui temos uma imagem, essa imagem circulou bastante nas redes sociais. Tava lá Bolsonaro, distribuindo fake news no WhatsApp. Piadas à parte, né? Teve uma coisa que eu não assisti o julgamento. Até porque eu dei graças a Deus que ele aconteceu no final da manhã, início da tarde. Então nem que eu quisesse eu tinha como, porque... Olha, eu não tenho estômago pra assistir esse julgamento. Eu prefiro esperar pra começar a ver o que o pessoal tá falando nas redes sociais e ir atrás de alguns momentos. Talvez tenha alguma coisa que se eu tivesse assistido ia chamar minha atenção, mas não dá, velho. Não dá, sabe? Até eu tenho um limite. Até eu tenho um limite. Eu consigo até aturar as loucuras de ir lá ouvir uma live da esquerda. Mas aqui não. Aqui não. Eu não tenho esse estômago que Bolsonaro tem. E é assim, não é querendo se desfazer dos outros. Porque eu não teria ido. Eu não tenho estômago pra isso. E você vê. Tava lá o advogado do Heleno, o advogado do Garnier, o advogado de um monte de gente. E eu não acho que essas pessoas são menos corajosas, etc. Tudo é porque, gente, o peso desse ambiente, sério, você se sentiria bem, tá no lugar, que você não pode abrir a boca na hora que você quiser. E você tá vendo, ouvindo coisas que te deixa daquele jeito, né? Que você fala assim, rapaz, como vocês estão sendo injustos comigo. Bolsonaro devia ter aberto o gemidão do Zap Zap. Ia ser o momento ápice do julgamento. O gemidão do Zap Zap, Bolsonaro. Zap Zap aí ia parar o Brasil. Todo mundo ia saber que o julgamento aconteceu, porque todo mundo ia ver o momento que Bolsonaro abre o gemidão do Zap Zap. Mas piadas à parte, gente, sério mesmo, viu? Tem que ter muito estômago pra isso daqui. Tem que ter muito estômago. Muito. Eu não tinha nem mandado advogado. Eu tinha fugido. Já sabe como é, né? A Elisa comenta, ai, Bolsonaro vai fugir. Meu amigo, o cara tá lá dentro do Supremo, frente a frente com seus algozes.
E o povo ainda fica frouxonar. Isso me incomoda. Mas vamos lá. Globo News. PT, né? PT. Globo, PT. Até a cor é vermelha. Apesar da presença de Bolsonaro, eu diria que foi um dia técnico. 100% técnico. Eu adoro isso. Tudo no Brasil é técnico. Tudo que é favorável ao PT é técnico. Bolsonaro deu um tom político ao julgamento. Foi Bolsonaro. Não foi ninguém. Porque tudo é técnico, menos Bolsonaro. Ele deu tom político ao julgamento com sua presença e analisou alguns caminhos. O principal deles foi reafirmar sua posição como ator político, tentando manter o seu capital. Tentando. Será que o Gerson Camarote observou as últimas pesquisas de opinião que saíram no Brasil, inclusive comparando o governo Lula ao governo Bolsonaro, o Lula versus Bolsonaro no segundo turno? Então, assim, acho que esse manter é complicado, viu? Porque o cara tá ganhando do Lula em diversas localidades. Sua presença também tinha como objetivo de criar algum tipo de constrangimento, o que não aconteceu. Há divergências, eu nem vou colocar aqui, mas tem uma galera aí que tava falando ontem que tinha um pessoal que não estava tão confortável, não tava tão confortável assim, né, na frente do Jair. Discussões na internet. Eu não tô aqui pra julgar tremelique. No fim, o julgamento saiu do discurso político para uma defesa técnica. 100% técnica. Beleza. Vamos falar sobre o grande julgamento técnico. Mas voltando um pouco atrás, né? Ontem eu nem sabia disso. Era o dia da Constituição. É bacana como no Brasil, né, tem essas coincidências. Grandes eventos sempre acabam por encaixar com datas, né? Os números no Brasil dizem muito de tudo que está acontecendo. A Bárbara falou que ela pesquisou, ela não encontrou essa iluminação, né? Porque iluminaram de verde, amarelo e azul, as cores da bandeira. Ela falou, não, eu encontrei isso essa iluminação em celebração ao dia da Constituição em nenhum ano anterior. Parece ser apenas uma provocação que denuncia a parcialidade e uma celebração não do dia da Constituição, mas do processo contra Bolsonaro. Para você ver como o processo de Bolsonaro é tão absurdo que agora companheiro Ruizão virou médium, espírito, psicografou a mensagem do nosso companheiro Trotsky. Nem Trotsky apoia o que está acontecendo com o Bolsonaro. Até porque o Trotsky sentiu na pele o que, né, o seu Stalin estava lá disposto a fazer, né? Ou foi o Lenin? Nem lembro mais. Tem um outro que falou aqui que Trotsky, se estivesse vivo, apoiaria a prisão do Bolsonaro. Apoiaria? Isso aí não apoiaria nada. O que é isso? De onde tiraram isso? Seria bom o pessoal que vai comentar o que o Trotsky faria, ler o Trotsky. Porque eu tenho a impressão que o Trotsky que eles conhecem é aquele da minissérie que fizeram lá. Porque, pelo amor de Deus... Trotsky da Netflix. Exato. Exatamente. Tem o trotskismo real e o trotskismo da Netflix. Exato. É o trotskismo da Globo News, né? O pessoal... Não dá. Não é tudo nosso, velho. Num dia tão importante... né? Ver a tropa no dia de ontem unida em defesa do Jair. É isso, Ruizão. Tamo juntos. Mas mantém segredo. Gente, ó, é segredo, viu, gente? Não pode falar que o Ruizão é da tropa, porque se na esquerda descobrir, vixi, aí vai ser aquele chororô. Aí veja só. Temos dois comentários. Um cara que tá mais à direita, né? Que eu esperei de mim. E o Pedro Cerise, um cara que adora perseguir. O Espredião a mim comenta: vamos acompanhar o espetáculo montado para tentar condenar Bolsonaro. A acusação é uma tentativa de afrontar a liberdade e uma manobra política para calar opositores. Não vamos aceitar que a justiça seja usada como ferramenta de perseguição. Seguimos firmes na defesa da democracia. Aí veio o Pedro Cerise, dono do antagonista. Odeia Bolsonaro. Torce para ser preso, inclusive. Mostrei nos últimos dias, nas últimas semanas, vários comentários dele falando que a prisão de Bolsonaro seria sensacional para o mercado brasileiro, porque os preços iam subir e ia ganhar muito dinheiro. Bolsonaro fez tudo errado, tudo, mas essa farsa montada no Supremo para dar ar de legalidade na condenação dele está destruindo a instituição. Qual o custo para o país onde a população não acredita na justiça? Porém, entretanto, todavia,
vai ter gente que vai discordar disso daqui, acha que ontem foi a festa da democracia. E obviamente é Globo, né? O que presenciamos hoje, a sessão de hoje, primeira turma, não significa apenas um julgamento. Significa um ato de pleno exercício da democracia, do Estado democrático de direito e uma resposta da sociedade, é o povo. A maior ameaça que a democracia sofreu desde o golpe de 1964. E eu destaco a atuação do PGR Paulo Gonet. Aí tu vê aqui embaixo, né? Gonet supera Aras em plena defesa da democracia. Jamais, nunca existirá neste país um PGR igual Augusto Aras. O petista na PGR, lenda, né? 7 pra cima. Igual Aras não vai ter, nunca. Mas vamos ver, né? Como foi o show da democracia. O show do exercício do Estado democrático de direito. O julgamento começou muito democrático. Advogado de Felipe Martins é detido por desacato ao Supremo. É o pleno exercício do Estado democrático de direito. Como é? Em flagrante delito por desacato e ofensas ao tribunal. Peraí. Como se desacata um órgão público? Um CNPJ agora consegue se personificar? Ofender o Supremo virou crime? Espero que a matéria esteja errada e o suposto desacato tenha sido contra um funcionário público específico. Vai lavar o ruizão de novo, né? Quando você começa a prender os advogados, já é um abuso judicial extraordinariamente grande. Isso se chama cerceamento da defesa. Mas como a Globo News disse, não. Um dia histórico. Festa da democracia do Estado Democrático de Direito. Eu gostei do que eu fiz ontem, vou repetir hoje. Para cada absurdo, a gente vai ver essa cara feia do Mauro Paulino. Ontem foi o dia da democracia, como o Paulino disse, né? Uma resposta da sociedade, do povo. Ontem a sociedade estava tão presente no evento que eles desativaram os comentários, que é para a sociedade não poder participar. Os comentários do canal da TV Justiça foram desativados. Mas como diz a Globo, é o exercício da democracia. Não fale. Fique em silêncio. Você é burro. Não tenho as mídias. Cadê a agenda? Advogados citam falta de provas. Vários falaram sobre isso. Eu estou tentando entender. Eu quero acreditar que os advogados estão mentindo. Eu quero acreditar. Porque se o que eles estão falando for verdade, rapaz, eu não queria ter esse tipo de julgamento. Eu não queria ter esse tipo de julgamento se o que eles estão falando for verdade. Vamos dar um bizu. Um destes advogados era o Matheus Milanês, advogado-general Augusto Heleno. Vamos ouvi-lo. O meu segundo ponto é sobre a necessidade imprescindível de acesso à íntegra das provas, não aos informes de polícia judicial. Vejamos rapidamente pela PET 12.100 que há pelo menos 13 termos de apreensão com inúmeros pendrives, telefones, documentos, agendas, o que quiser chamar. Vejamos que desses documentos, o que nós temos nos autos? O que são trazidos aos autos para apreciação, tanto da ilustre Procuradoria-Geral da República quanto pelas defesas? Informes de polícia judicial. Com todas as mais forçosas vênias, mas informes de polícia judiciária são análises subjetivas da autoridade policial sobre a prova. Com as mais forçosas vênias, mas a formação do opinião delicti se baseia na prova. Onde está a prova? Cadê a íntegra da suposta agenda? Porque o que foram colacionadas foram páginas da agenda. Vejamos que elas não estão numeradas. Está na ordem, excelência? Não tenho como dizer. Estas páginas estavam na agenda, ministro Flávio Dino? Não tenho como dizer. Ah, mas o senhor está levantando que a Polícia Federal está forjando provas. Não. Eu estou querendo que a defesa tenha acesso para validar os informes de polícia judicial. A garantia da escorreito processo penal também faz parte da defesa. A defesa tem que ter acesso a estes elementos de prova bruta. A defesa tem que ter acesso às mídias, às folhas, às digitalizações. Como há de se defender com base na opinião da autoridade policial? A forma da opinião delicti da Procuradoria-Geral da República foi feita em cima da opinião com todas as vênias da autoridade policial. Ou seja, não há como se defender com base
informes de polícia judiciária. Entendeu o que ele tá falando, né? E se ficou muito difícil esse português, que pra mim é muito difícil, né? Eu não sei nem o que é vênia. Eu não sei nem o que é vênia, eu sou burro. Mas ele tá falando assim, ó. O que nos foi dado não foi a agenda inteira. As páginas que a polícia achou que era importante, falou aqui, ó. A gente fez uma acusação com base nessas páginas. Aí, ela mandou isso tanto pra acusação, que no caso é a Procuradoria, a PGR, que com base nisso daí que a polícia separou, falou, pô, eu vou dar um bizu, e também mandou pra defesa. Só que a defesa fala, cara, mas não tá na ordem, né? Eu não sei se tá na ordem ou não, essas páginas. Às vezes a ordem pode fazer diferença, às vezes não pode fazer diferença nenhuma. Às vezes pode ter alguma coisa na agenda que vem antes ou vem depois, que mostra, sei lá, que pode ajudar a defesa. Então eles querem ter acesso à agenda inteira. Quer ter acesso ao telefone todo. Não a 2, 3 mensagens, as mensagens ali que tá destacado. Cara, tudo na íntegra. Formato bruto. E deixa que a gente aqui escolhe quais são os pedaços mais importantes pra gente. O advogado de Bolsonaro também comentou sobre isso. E a melhor de todas as falas do Braga Neto, viu? Esse rapaz, esse óculos dele, eu gostei do óculos desse. Eu acho que o segredo desse cara tá no óculos dele, né? Toda hora que eu olho pra cara dele, assim, com aquele óculos, a falta de cabelo, né? Mesmo sem cabelo penteado pra trás, eu falo, rapaz, ele me ganhou com esse óculos dele. Vamos ver aqui o advogado do Braga Neto. Esse fale um português mais fácil de entender, para as pessoas burras como eu. A defesa não está na mesma situação que a acusação. A defesa está com os olhos cobertos. A defesa está com a sua atuação cerceada, ministro Falandini. E esse cerceamento não foi praticado pelo eminente relator. Não foi. Isso precisa ser dito da tribuna. A forma pulverizada como a Polícia Federal comandou as investigações, eminente ministra Carmen Lúcia, ela despejou nesse processo mais de 115 mil páginas. Nós estamos falando com 2 mil gigabytes de documentos. Nós estamos falando, quando foi oferecida a denúncia, de 15 procedimentos relacionados com a peça exordial. Isso foi feito de maneira organizada? Evidentemente que não. Ela foi despejada de uma forma que a defesa não teve a menor condição de analisar o que foi produzido. Este caso, eminente presidente Zanin, nós temos os melhores momentos separados pela polícia. Com a anuência do Ministério Público, mas não foi dado acesso à defesa para que ela também selecionasse os seus melhores momentos. Não, a defesa não precisa ter os melhores momentos. A polícia vai, despeja, é o documento dump, e a defesa não teve acesso. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens do telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Não me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. Não tem. A Operação Tempos Evitados não tem o relatório do que foi apreendido com o meu cliente. Portanto, a defesa está, sim, sem o direito de poder selecionar os seus melhores momentos. E num caso dessa magnitude, que muitos dizem que é o julgamento mais importante do Supremo Tribunal Federal, não pode ter nenhuma mácula, não pode ter nenhuma mancha. A defesa tem que ter acesso a tudo. O Dantas tá com essa música aí de fundo aí, no final. Meio heavy metal, tá... Não sei pra quê. Mas tá aí, né? O cara quer acesso à mensagem. Eu acho que ele tem um ponto, né? Vai que tem alguma mensagem no celular do Braga Neto que ajude o Braga Neto. Vai saber. O seu advogado, com experiência, que até já divulgou pro Zé de Seu, tá falando isso, pô, acho que ele tem um ponto, né? Acho que ele tem um ponto. Mas não importa. Porque, segundo a Globo, ontem foi um julgamento técnico. Um exercício da democracia, do Estado Democrático de Direito. Mas vamos falar mais, né? Vamos falar mais da democracia de ontem. Em ato falho. Uma gafe, óbvio.
Foi um breve descuido, né? Quem nunca se atrapalhou? Quem nunca se atrapalhou, né? Cristiano Zanin chama denunciados de réus. É só uma questão de formalidade, até porque eu acho que todo mundo no Brasil espera que todas essas pessoas se tornem réus, né? Eu acho que isso meio que é padrão, né? Acho que ninguém tem uma esperança diferente, mas podia ter se prendido um pouco mais às formalidades, né? Mas vamos lá. Advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus. Denunciados, desculpa. Manifeste antes dos demais réus. Não. Denunciados. Tá bom. Tá aqui o vídeo, não esqueci de passar. O recorte aí que ele diz isso. Mas, ontem, segundo a Globo, foi um ato de pleno exercício da democracia, do Estado democrático, direito, uma resposta da sociedade. Pois bem. Sabe a minuta? A minuta do golpe? A minuta do golpe. O pessoal inventa os nomes, né? Que aí o orelha seca aí do dia a dia, o afegão médio, que não faz a menor ideia do que tá lidando, né? Ele vê o nome. Minuta do golpe. Ele pergunta assim, irmão, tu sabe o que é a minuta do golpe? Faz esse teste. Pergunta para as pessoas que você conhece. Se ela sabe o que é a minuta. Poderia me explicar o que é a minuta do golpe? De forma objetiva, me fala aí. Não o que você acha, você sente. O que é? Me explica aí. Vê se a pessoa vai conseguir te expor. Ela vai ficar logo nervosa, espumando pela boca. Mas enfim. Aqui é o advogado do Anderson Torres, né? Eu vou dar play no áudio que vocês vão conseguir entender de forma, acho que bem simples. Mas ele tá falando que ele... Enfim, vamos ouvir aqui juntos. Presidente, com a sua aquiescência, gostaria só de tirar uma dúvida. Pois não, ministro O senhor aludiu a uma data, dia 12 de dezembro, e certamente por limitação orgânica minha, eu não captei o que aconteceu no dia 12 de dezembro, que o senhor mencionou. 12 de dezembro foi inserida aquela minuta, a idêntica minuta encontrada na casa do Anderson Torres, ela circulava pela internet, com a data de inserção em dezembro de 21. Inserção onde? 22, na internet. Publicamente? Isso. Ok, agradeço ao senhor. Obrigado, ministro. Muito O ministro Flávio Dino não sabia, né? Que até na internet a minuta do golpe já estava circulando, desde dezembro. Esse é o golpe mais sensacional da história do país. Um documento que circulava na internet. Meio pública, né? Mas como diz a Globo, ontem foi o dia do pleno exercício da democracia, do Estado democrático de direito. Uma resposta da sociedade. Mas bem, vamos falar do ápice do dia de ontem. Não teve outro. Foram as duas falas do ministro Fux. Uma sobre o julgamento ocorrer no plenário, e não na primeira turma, né? É o que ele acha. E depois sobre a do Cid, que a do Cid é a mais impactante de todas. Essa daqui... Deixa eu dar play primeiro, né? Assim, eu vou até adiantar. Essa aqui é a primeira fala dele, quando ele fala sobre a questão do plenário, que se vale pensar, né? Deveria se pensar o seguinte... Se com o Fux abrindo uma leve divergência, já geraram enormes burburinhos, conversa daqui, conversa de cá, e vai e volta, etc, tudo mais. Imagine se o julgamento vai a plenário. Você pode ter os dois indicados de Bolsonaro, que pode discordar, podem interromper, podem pedir vista. Já precisou pedir vista? Mais 90 dias... Aí o prazo do julgamento, que querem encerrar esse ano a todo custo. Falou, opa, vai demorar, vai entrar em 2026. Então, assim, vai tendo assim, algumas coisas que você se pergunta, né? Se um divergindo já gera tanta repercussão nas redes sociais, na imprensa, mesmo se você tiver 3 divergindo, 4 divergindo, 5, 6, enfim, né? Vamos aqui à primeira fala do ministro Luiz Fux, né? Ele abre divergência e manifesta que caso da trama golpista deveria ser analisada pelo plenário da corte e não por uma das turmas. Ou nós estamos julgando pessoas que não exercem funções públicas ou estamos julgando pessoas que exercem essas funções. Vamos ouvir. Em primeiro lugar,
essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso de Mello, nosso professor de todos nós, dizia: essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então, eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi que foi depois do modificação dos regimentos, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então não é uma matéria pacífica. E a questão do número de ações que foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante, aqui a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na reincidibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vênias para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Manifestei semana passada, né? Idas e vindas e voltas. Cita até o Celso de Mello, professor de todos eles. Não, tá aí, né? Se o Fux tá falando isso, né? Ele pede até desculpa. Ele pede desculpa pra poder discordar. Eu nunca vi isso, viu? Não me desculpa aí, mas só pra manter minha coerência e voltar do jeito que eu votei no passado. No passado foi tipo assim, semana passada, né? Dia 11. Mas o que realmente chamou a atenção foi a do Cid. E não é só porque ele questiona, né? Ele coloca assim palavras, né, palavras sobre a delação do Cid. Você vê que em determinado momento ele vai ter um pedido inusitado. Ele fala que se puder, ele fala que quer, na verdade, poder participar do testemunho do Cid. Tá lá presente in loco. In loco, não quer estar lá também. Aí o povo ficou assim, mas como assim, né? Vamos ver. Vamos ver. Presidente, Igreja Corte, essa é a última preliminar, mas talvez a mais sensível de todas. Há uma regra de superdireito de quem participa do processo deve fazê-lo com boa fé.
E delação premiada é algo muito sério, tanto que nós temos jurisprudência no sentido que não podemos nem admitir a denúncia só com base na colaboração premiada. 9 delações representam nenhuma delação. Ou, então, o enquadramento no parágrafo 17 do artigo 4, que diz assim: o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre fatos objeto da colaboração. Eu não tenho a menor dúvida que houve omissão, tanto houve omissão que foram feitas 9 delações. E, na verdade, nós estamos assim num momento em que é preambular, o Ministério Público se desenvolveu para esse momento de juntar outros documentos, outros fatos, enfim. Mas, evidentemente, pelo que aqui se observou, esse colaborador recalcitrante, ele certamente vai ser ouvido em juízo sob contraditório e obedecido o devido processo legal. Eu até pediria até uma gentileza de eu poder ir assistir essa oitiva. Mas realmente eu vejo que nesse momento não é um momento próprio, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. De sorte que, em se tratando desse momento, eu me reservo o direito de avaliar no momento próprio digamos assim, legalidade, a eficácia dessas delações sucessivas. Mas acompanho no sentido de que não é o momento de se decretar nulidade. O momento agora, hoje, não é momento para decretar nulidade. Hoje, não aqui, tá vendo aqui as preliminares, mas... Gente, na boa, né? Pra quem tava esperando um relógio suíço, né? Que as peças funcionam de forma azeitada. O cara falou que ele abre a possibilidade de mudar o... Não sei, não. Talvez essa delação aqui não sirva. Eu vou ter esperança? Não vou ter esperança. Mas no mínimo chamou muito a atenção essa fala aqui do ministro Luiz Fux, por até uma análise na imprensa. Mas só para te lembrar pela última vez. Tudo isso daí que vocês viram foram julgamento técnico, sempre sendo técnico. Um ato do pleno exercício da democracia, do Estado Democrático de Direito, uma resposta da sociedade. Essa é a Globo. A Globo e o PT. O PT é uma mesma porcaria, uma coisa só, né? Agora você entende, né? Porque lá atrás, 2 mil anos atrás, o povo pediu Barrabás. Aqui, ó. Esse é o tipo de gente que 2 mil anos atrás estava pedindo por Barrabás. Aqui, ó. 2 mil anos atrás, tava lá. O tataravô do Paulino, Barrabás. A mesma coisa. Puxou aí, tá no sangue da família. Mas vamos lá. Sobre essa questão aí do Fux, igual a matéria do Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, mais ou menos o que eu até já comentei, mas só pra gente ver o que saiu na imprensa, né? Fux adiciona algum drama a roteiro previsível montado pelo ministro. No julgamento com roteiro e desfecho previsíveis, coube ao Fux proporcionar alguma emoção na sessão da primeira turma. Os sinais haviam surgido na véspera, quando Fux interrompeu o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, a mulher que pichou a estátua da Justiça, que virou um símbolo para os bolsonaristas da mão pesada do Supremo. A primeira divergência foi sobre o foro para julgamento, que Fux defendeu que fosse transferido para o plenário. Nada que se comparasse, no entanto, à sua crítica às fragilidades da delação do Mauro Cid, de longe o principal elemento probatório contra Bolsonaro e seus aliados. Aspas, vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando a novidade. Fecha aspas, disse Fux. Explicou que, se não acha que era o caso de nulidade da delação agora, não excluía defender essa possibilidade em outras fases do processo. Arrematou com um pedido, no mínimo incomum,
quer acompanhar presencialmente os depoimentos de Mauro Cid durante o julgamento para formar sua própria convicção sobre a sinceridade nas palavras do ex-assessor de Bolsonaro. É possível que Fux tenha influenciado os dois ministros que se pronunciaram em seguida, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin. Ambos foram na mesma linha, reconhecendo que a delação tinha problemas, mas dizendo que não era o momento de rejeitá-la. Tem problemas? O Zanin acha isso? Zanin, ex-advogado de Lula, e opositor feroz das delações da Lava Jato, que incriminaram seu então cliente, observou que o delator pode ter mentido, uma possibilidade. Prevaleceu, no entanto, o voto do relator, que, previsivelmente, fez uma defesa enfática da confiabilidade de Mauro Cid como delator, apesar das suas idas e vindas. Em linhas gerais, disse que os seguidos depoimentos, em vez de demonstrar fragilidade, eram mecanismos de aprimoramento da colaboração. É uma evolução, tipo um Pokémon, né? Cada dia mais evoluído. E como eu gostei dessa parte, né? E como costuma fazer, né? Tá um negócio repetitivo. Revestiu seus argumentos de retórica contra os produtores de fake news e de um nacionalismo meio fora do lugar. Não vou intimidar o poder judiciário. O Brasil é um país soberano e independente. Como linha auxiliar do ministro, né? Ele já contou com o Flávio Dino, que cumpriu a tarefa de reverberar os argumentos do relator. A pitada de drama inserida por Fux muito dificilmente levará a um resultado favorável para Bolsonaro ou o núcleo mais próximo dele, seja na aceitação da denúncia ou no julgamento e provável condenação do ex-presidente. Pode haver, no entanto, espaço para algumas gradações de penas, reavaliação de acusações relacionadas a personagens secundários da trama. O que o ministro fez questão de deixar claro é que, como disse em determinado momento da sessão, a matéria não é tão pacífica assim, como a dupla, o cara lá e o Flávio Dino, querem fazer crer. A pergunta óbvia é o que teria acontecido se em vez dos 5 ministros, o caso tivesse sendo julgado pelos 11 no plenário. Se ontem fossem os 11, que incluem as indicações de Bolsonaro, né? Certamente, o roteiro montado pelo relator, que parece seguro até o seu desfecho final, ficaria mais exposto a intempéries. Aí, falando do seu relator, ele falou muita coisa ontem, e ele fez um alerta importante, né? Quantas milícias digitais que seguem aí até o dia de hoje. Vamos lá. Que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news, para a tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso. Em voto, ministro defende a acusação que Cid foi coagido a delatar. Hugo Freitas pergunta, né? Pô, peraí. Além de juiz, investigador, acusador e vítima, ele também é acusado. Ele também é acusado agora, né? Que se defende de acusação. O cara é tudo. O cara é polivalente. É o poliglota. Ai. Em determinado momento do julgamento sobre a aceitação da denúncia, se começou a falar do 8 de janeiro. Qual é a relação? Segundo o Enio Viterbo, nenhuma. Aí tá ali. O ministro simplesmente passou a falar sobre os condenados pelo 8 de janeiro. Nitidamente, fala para as redes sociais para contrariar as críticas sobre a condenação da Débora Rodrigues. Sabe o que ele não fala? Do morador de rua, que ficou meses preso como um golpista. E qual a relação de falar sobre os dados das condenações do 8 de janeiro com o processo de hoje? Exatamente, nenhuma. Aí tá ali mostrando, né, as penas ali, né, as condenações, e quantos idosos
foram condenados ali, né, em alguns processos. Aí depois fecha em números. Aí tu vê como são as coisas, né? O perfil de esquerda, Dino debochado, não sei quem que opera, né? Um perfil fake. Ministro acabando com a falácia que só condenaram mulheres idosas. Das 497 condenações, 43 eram pessoas com acima de 60 anos. Só 43, gente. Só 43. Só 43 pessoas acima de 60 anos. Só 43. Nenhuma. Não, nada, né? Só 43. Só. Rapaz, ser de esquerda é uma viagem, viu, no Brasil? O Eduardo até comenta, né? Além de doido da cabeça, são burros. O sujeito queria defender, mas confirmou o óbvio, 43. Fora, assim, gente com 55, 56, 57, porque a conta é a partir de 60, né? Mas baita diferença de 59 para 60. Só 43. O que a gente falou da Débora? A Globo News levou um cara muito mais capacitado que eu, porque é até professor de Direito Penal da USP. Maior faculdade de Direito desse país, o Largo de São Francisco. A turma que foi responsável por dar o golpe da República de 1889, né? Saiu de lá de dentro. Não é qualquer instituição. Enfim, Pier Paolo Bottini, o nome daquele rapaz. Aí, veja como é, né? Eu mesmo não conseguiria jamais pensar em algo assim. Minha mente não funciona tão bem dessa forma, mas ele tá ali, ó. Se está demonstrado que ela participou do movimento pelo golpe de Estado e pela abolição do Estado Democrático de Direito, pouco importa se ela quebrou um vidro, pichou uma estátua ou ficou apenas gritando. Dia de janeiro foi um golpe de Estado. Se o plano era desestabilizar para que fosse chamada a intervenção militar, ela teve uma participação que sim, atrai essas penas. Vamos imaginar o seguinte, 10 pessoas vão roubar um banco e uma delas fica na esquina para avisar se a polícia chegou ou não. Tá, mas nesse caso, as 10 pessoas estão indo roubar um banco. As pessoas do 8 de janeiro, elas estavam vindo para manifestação. Onde que ficou provado que a Débora fazia parte de um mega plano, que ela estava ciente disso, para convidar, né, gerar um caos no Brasil e que isso tudo já tinha uma correlação para você conseguir colocar os militares na pista. Quem seriam esses militares? De qual batalhão eles sairiam? Eu acho que esse exemplo aí do banco não se aplica ao caso da Débora. Mas eu sou burro. Quem sou eu para querer discordar do professor de Direito Penal da USP? Eu sou burro. Estou levantando aqui o questionamento que uma pessoa burra como eu faz. Enfim, né? Se várias pessoas concordam em cometer um crime em conjunto, todas elas respondem pelo mesmo crime. A Débora concordou em cometer um crime em conjunto. Aquelas pessoas concordaram. Foi isso? Eu sou burro, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Aí, a única coisa que eu entendi desse caso é o seguinte. Se você vai na Wikipedia tentar dar uma olhada, você vê que o Pier Paolo Bottini, ele foi secretário da Reforma do Judiciário de 2005 a 2007, primeiro governo Lula e segundo governo Lula, e diretor do Departamento de Modernização Judiciária, 2004 a 2005, que era no primeiro governo Lula, ambas ligadas ao Ministério da Justiça do governo Lula. Em 2024, já no governo Lula, foi nomeado presidente do grupo de trabalho instituído pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para a elaboração de diretrizes para o combate ao crime organizado, que está muito bom, né? O combate ao crime no Brasil está voando. Isso no governo Lula. Como advogado, Bottini é conhecido por sua atuação em casos de grande repercussão, como Mensalão, Lava Jato, rompimento de Brumadinho. Na Lava Jato, defendeu executivos de empresas como Camargo Corrêa, JBS e Extra Ambiental. Atuou na defesa de Haddad, Lira, Kassab, Mercadante. Chegou a ser cotado para entregar o Supremo na vaga do Lewandowski, que foi nomeado pelo Lula. Lula nomeou quem? O Cristiano Zanin. Então me parece que a Globo News levou um petista. Me perdoe, professor, mas o senhor ser considerado na era Lula para ser indicado para o Supremo, o Lula só vai indicar alguém que for, né, petista. Não tô falando filiado ao PT, né? Petista é o jeito de ser. E o que é um petista? O petista é um ser democrático. Você que defende o Estado Democrático de Direito. Que sabe que a extrema-direita brasileira é o verdadeiro fascismo que tem que ser combatido. Você é um petista. Nesse sentido, não no sentido de um as da defesa democrática.
Ontem tinha sido publicada essa nota aqui do Paulo Capelli, trouxe só para critério de informação. O que é que significa? Até o momento é só informação. Que diz que existem 3 julgamentos no Brasil que, segundo Paulo Capelli, serão acompanhados pelo governo Trump. Aí tá lá, né? O governo Trump se dedica a especial atenção a 3 pautas que no Brasil tramitam no Supremo. Em primeiro lugar, o presidente dos Estados Unidos acompanha o inquérito relatado pelo ministro que mira usuários de redes sociais e plataformas como o Twitter de Elon Musk. Determinações do magistrado chegaram a fazer com que a Embaixada dos Estados Unidos emitisse um comunicado falando em censura. A Trump Media, empresa de quem o nome sugere, ingressou com ação contra o ministro nos Estados Unidos, que é aquele caso também do Rumble. Nessa mesma toada, o governo Trump também acompanha o julgamento que definirá se redes sociais poderão ser responsabilizadas por conteúdos postados por usuários, que é a questão do marco civil da internet, se o artigo 19 é constitucional ou não. E caso ele seja declarado inconstitucional, as plataformas serão responsabilizadas de forma imediata, né, pelas postagens dos seus usuários, dos terceiros. O ministro Dias Toffoli e o Luiz Fux voltaram para derrubar o artigo 19. Já o Barroso, ele abriu divergência e abriu uma inconstitucionalidade parcial. É meio inconstitucional, metade, mais ou menos. Para aliados de Trump na Casa Branca, a responsabilização de plataformas por publicações de usuários inviabilizaria a manutenção das empresas e, portanto, feriria a liberdade de expressão. Isso aqui é uma coisa que até a imprensa tem o mesmo raciocínio e o mesmo entendimento. O consórcio pensa da mesma forma, com exceção da Globo. A Globo não conta, né? E a terceira pauta é o julgamento de Bolsonaro. Mas, não, você está falando que está acompanhando. Só para atualizar aqui, até de atualização, porque eu acho que isso aqui tem relação ao dia de ontem. Continuando, eu vi esse comentário aqui que no primeiro momento eu... depois eu vou a paz aí. O final faz muito sentido. O Renato fala assim, ó, de um lado você tem o julgamento de Bolsonaro. Do outro lado, e ninguém tá prestando atenção, a liberação de até 100 bilhões de reais em crédito privado via medida provisória do governo. 2 movimentos distintos, mas não desconectados. Instabilidade política gera insegurança jurídica. E essa insegurança, quando alcança níveis estratégicos, costuma ser compensada com liquidez e previsibilidade econômica. O país opera em 2 registros. O da institucionalidade formal, que assegura a aparência de normalidade, e os dos acordos tácitos, que mantêm a funcionalidade do sistema. Aí ele fala o seguinte, a pergunta não é jurídica nem contábil, é estrutural. Até quando um sistema se sustenta apenas pela confiança dos que lucram com ele? Até onde o Brasil atual vai conseguir se manter funcionando com apoio só das pessoas que estão felizes, que estão comendo a picanha? Porque o nível de satisfação não para de crescer. O nível de satisfação das coisas não para de crescer. Uma coisa que eu acho que vale a pena destacar, por isso que tá aqui no vídeo, é o que a gente comenta sempre, né? Sobre a direita brasileira, a união da direita. Ontem foi o julgamento de Bolsonaro. Ontem, 3h30 da tarde, eu vi essa postagem. Tava lá no momento que eu dei umas 6 mil curtidas. Uma pessoa conhecida, né? Não vou nem entrar no mérito da pessoa. No dia do julgamento do Bolsonaro, a pessoa achou por bem postar aqui, né, um tweet do Bukele, que o Elon Musk compartilha. O Bukele fala, se você não acusar os juízes corruptos, você não pode consertar o país. Eles formarão um cartel, uma ditadura judicial, e bloquearão todas as reformas, protegendo a corrupção sistêmica que os colocou em seus assentos. E o Elon Musk diz que a única maneira de restaurar o governo do povo na América é removendo os juízes. Aí essa pessoa coloca aqui foguinho, só faltou colocar urgente. Bukele, mais do que qualquer outro líder, sabe como enfrentar juízes ditadores. No dia do julgamento de Bolsonaro, enquanto muitos se curvam ao ativismo judicial, ele mostrou na prática que é possível resistir à tirania de togas. O que ele fez em Salvador não foi mágica, foi coragem. Sabe como é que se resolve um país? Com coragem. Foi assim, gente, que Bukele consertou o Brasil. Aí você vê, né?
Pra quem tá falando tanto de coragem, fica dando indireta pra Bolsonaro, mas não me mostra coragem, né? Todo mundo lá chamando que é o frouxo, aí. Hoje não tem coragem, né? O que faltou foi coragem. Tá bom. Aí eu fui lá ver as respostas. O povo comum nas respostas. Dona Márcia. A desonestidade. O Bukele disse que só conseguiu isso depois que a população atendeu ao chamado dele para mudar o Congresso. Aqui Bolsonaro tá com a boca seca de tanto falar a mesma coisa, mas tem os da crítica construtiva sempre atuando. Aí outra ali, cara, você é muito mau caráter. O próprio Bukele já cansou de dizer que só foi possível fazer o que fez quando teve maioria no Congresso. Foi coragem ou foi maioria no Congresso? Bukele já explicou como conseguiu, de ela, a Danda Viana. A anterior foi a Ana Bolso. A Danda Viana diz, o Bukele já explicou como conseguiu, e sem um parlamento que o apoiasse, ele estaria até hoje nadando e morrendo na praia. Ele não conseguiu sozinho, conseguiu com apoio. A realidade da Globo é outra. Aí xingou o cara de repórter, você é um repórter da Globo, né? Ele não é da Globo. Aí tá ali a Nívia. Você realmente tá fazendo essa análise burra logo nesse dia, cara? O engraçado é que na primeira oportunidade de subir no palanque pra tirar foto com o Bolsonaro, você é um dos primeiros aí, né? Aí o Wellington, deve ser Barbosa, tá barbo. Ele teve maioria do Senado e na Câmara. E aqui vamos nos unir para fazer o mesmo ou vamos contra quem nos uniu e deu a chance de fazermos isso acontecer? De que lado tu tá? Aí eu fui continuando nos comentários, né? Dona Valesca Souza, realmente. Mas só foi possível metade do mandato dele dando maioria para as casas. Não vem tirar o povo de idiota, não. Tem vídeo dele falando que ele pediu para a população votar melhor e foram atendidos. Imaginar que eu te admirar e tudo mais. Eu fico me perguntando por que vocês contam só metade da forma de como foi feito. Não dizem da maioria que ele teve que ter para agir no legislativo. Deve ser um lapso da parte do grupinho de vocês. Diz o Adivaldo. A Adriene Serrano. É sério que tu vai jogar essa? O cara conseguiu a maioria no Congresso para derrubar os juízes ditadores. Por que ao invés de ficar babando ovo do Bukele, você não incentiva o voto consciente? O confuso de direita fala, cara, toma vergonha, para de indireta, vai. O próprio Bukele mostrou como sem maioria no Congresso ele não fez nada nos 2 primeiros anos. Só conseguiu quando recebeu maioria na Câmara e Senado e fizeram impeachment, né, dos ministros. Para de conversa fiada. Sobre o vídeo, tá aqui, ó. Esse vídeo, inclusive, o próprio Bolsonaro já chegou a divulgar. A Bukele, é uma entrevista do Bukele pro Tucker Carlson. Ele fala, 2 primeiros anos não fazia nada, porque lá a eleição de presidente não é no mesmo período da eleição de deputado. Aí 2 anos depois ele fala, eu falei, e aí o povo me deu a maioria no Congresso. Foi coragem? Foi só coragem? A José Gomes tá ali, ó. Aqui ele explica um pouco sobre. Explica isso também para sua audiência, que para fazer o que fez precisou de uma grande maioria no Congresso. Ontem eu fiz a live, pra vocês, não era pra mim de manhã hoje. Aí o José Gomes até fez um comentário, falou, eu te acompanho, José, sei quem você é. E aqui não foi nem de propósito, eu vi na página e falei, José, eu tinha dito que eu te via, né? Sei lá, né? Porque tem um pessoal que você vê a imagem, né? A imagem do cara aparece no chat, aí você fala, já vi essa imagem em algum lugar. É lá no Twitter. Menino novinho, gente boa. Xandico é meu tio do churrasco preferido, tá lá sempre postando um recorte outro aqui dos vídeos. Aí ele pergunta, e aí, faltou memória? Outra coisa para contar como ele conseguiu isso? A dona Lise. Começou o mau caratismo cedo, hein? Nem deixou o julgamento esfriar. Rapaz. E só pra terminar, a Luciana Trigueiro. É sério isso, velho? Justo hoje. Depois eles ficam reclamando, dizendo que vocês estão sendo perseguidos. Estão cansados de saber que Bukele só conseguiu fazer o que fez porque tem maioria no Congresso dele. Chega disso, Depois, vocês vêm pedir a união da direita. E o Toca comenta, né, o Vitor? Coragem política é o quê? Qual a definição? Quem que escreveu sobre isso? Não, ele conseguiu porque ele teve coragem política. Isso é o quê? Me explica aí. Como é essa coragem? O que falar justamente no dia do julgamento do Bolsonaro, hein? Eu tô até bonzinho hoje, né? Você vê que eu
Nem quis falar quem foi. Nem quis falar, porque eu tô bonzinho hoje. Tô assim, né? Tô com meu coração tocado pelo que tá acontecendo. Eu acordei com mau humor, nossa. Aí depois que eu saí lá pra dar minha caminhada, fiz a live. Aí quando eu percebi que tinha uma galera indignada, triste assim como eu, aí eu compartilhei minha tristeza, aí eu me senti menos triste. Mas, gente, não dá, né? Sabe, eu fico vendo, velho. O que vem acontecendo desde junho do ano passado. Porque de junho do ano passado pra cá a coisa intensificou bastante. Principalmente no período das eleições. E aí o povo fica pagando de louco. Como se estivesse sendo atacado por nada. Como se as pessoas que os criticassem, sabe, não aceitam críticas, são perseguidores, querem isolar Bolsonaro. Sabe, esse é um papo furado. Você fala, pô, cara, não vem com isso pra cima de mim, porque o que eu falo, pô, eu mostro. E as acusações que vocês adoram fazer é sempre assim, acredita em mim. Muitas vezes vocês estão mentindo até nas acusações que vocês fazem. Ontem me deixaram esse comentário da dona Luciene. E eu falei o seguinte, né? Tenho certeza que vários de vocês se enxergam na dona Luciene. E eu falo pra você aqui agora. Tenho certeza que se você não se identifica, você deve conhecer alguém que se identifica com a dona Luciene. Você já viu uma história dessa? Seja com o marido, seja com a pessoa, seja com os amigos, seja com um parente. Com certeza teve alguém que você ajudou a despertar. Vocês, o povão, o único grupo sem lobby, são a força que nos trouxe até aqui. Isso que me mata. Porque essas coisinhas, sabe? Essas chateações, em especial contra Bolsonaro, nunca vêm do povão. É sempre da alta intelectualidade da direita, os super conservadores, intergalácticos. O povo tá de boa. O povo é com quem você pode realmente contar. Aí tu vê ali a dona Luciene. O meu marido tinha raiva do Bolsonaro. Ele era daqueles que falavam que políticos são todos iguais. Às vezes eu chorava por falar do Bolsonaro pra ele e ele o xingava. Hoje, ele quem chora ao ver as injustiças que Bolsonaro está sofrendo. Enfim, agora acho, ou melhor, tenho certeza que fiz o meu melhor para mostrar a verdade sobre o nosso amado e querido presidente. Deus nos abençoe e proteja as nossas famílias. E lembrando sempre, Deus abomina a injustiça, força Bolsonaro. As suas palavras da dona Luciene me tocam, eu assino embaixo o que a senhora disse e falo, ó, gente, toda essa turma aí de influenciador, jornalista, e eu me incluo no meio, todas essas pessoas são, assim, no final do dia, e eu me incluo no meio, inúteis. Não é totalmente inúteis. A diferença, de verdade, só o povão. E com base no que eu falo, isso é pra agradar não. É porque você acha que existia alguma chance de um vídeo meu chegar lá no marido da Dona Luciene, um cara que tava assim, ó, um cara com esse comportamento, que tinha tudo igual, quem chegava a Bolsonaro. Tu acha que um cara desse muda de ideia porque ele recebeu um vídeo no WhatsApp? Um vídeo de 1 hora. Assista essa live. Vai lá assistir. Tu acha que o cara vai clicar? Um cara que acha que político é tudo igual. Tu acha que um cara que acha que político é tudo igual vai assistir uma live de 1 hora? 1h30, 2 horas? Tu acha isso mesmo? Um cara que abomina a política? Pra amolecer um coração desse, só alguém do lado enchendo o saco, dia sim, dia também, mostra uma coisa aqui, mostra uma coisa acolá. Jornalista, influenciador político, no final do dia, nesse processo de tocar corações e mentes, serve só como um facilitador. De chegar aqui, pô, traz os principais eventos, porque muita gente trabalha, às vezes não tem tempo, não tem às vezes nem tempo de acompanhar todo dia o que está acontecendo. Então, pô, como trabalho, para mim ser um trabalho, né, realmente acompanhar, com vontade, com empenho, tentar filtrar, trazer a informação mais apurada para o cara saber, cara, ó, eu não acompanhei nada de ontem, me explica o que aconteceu para eu não perder o fio da meada. Você vai lá e dá. Mas o resultado prático, gente, informação por informação, não faz nada. Se informação sozinha mudasse o mundo, as bibliotecas tinham salvado o planeta. Onde é que tem mais informação que biblioteca? O bibliotecário era o líder do mundo. Quem faz a diferença é quem toma ação. Só quem toma ação na política é o cidadão comum. Bolsonaro teve 60 milhões de votos. Pouco menos. Tu acha que foi como? Tem algum canal de direita com 60 milhões de seguidores? Nem Bolsonaro tem. A maior rede de Bolsonaro, não sei se bateu 30 milhões, que é o Instagram.
Isso porque tem gente que tem 2 contas, perdeu uma, fez a conta nova, tá seguindo o Bolsonaro, um monte de usuário duplicado. Gente que não acompanha tudo que se fala. Esses votos chegam dessa conversa que vocês acham que não pega nada, mas é o trabalho de formiguinha. Vai lá, tu convenceu tua mãe, convenceu teu pai, teu tio, que já convenceu o sobrinho, e vai crescendo, e vai 60 milhões de pessoas. É assim que acontece. Pessoas que às vezes não fazem a mínima ideia. Gabriela, lá que escreve lá comigo, ela falou nas eleições, ela falou, pô, de um lado eu fico feliz, do outro eu fico meio triste, porque eu não quero que o Brasil seja assim. Mas ela falou que na eleição municipal agora, a família da nora dela, a família da nora falou, Gabriela, a gente vota em quem? Então tomou ela como exemplo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que o povo deu voz pra tua maluquice? Eu jamais iria ouvir teu conselho político. Piada à parte, né? Mas tá aí, velho. E foi lá, do candidato que a Gabriela deu. Eu garanto que vocês também vão conhecer uma história assim. Aí você vê no momento que tá acontecendo, o julgamento de Bolsonaro, todas essas injustiças, a galera ainda quer ficar de indiretinha, ficar de desgaste, ficar fazendo piada, ficar contando histórias pela metade, distorcendo coisas, crítica construtiva, e não quer que o povo se revolte, não quer tomar Paula, não, me trate bem, me adule, porque eu sou um super conservador, estudei, escrevi, não sei. Ah, velho, vai tomar banho. Não tenho nenhum respeito, só quem merece é o povão. Só o povão. O povão de bom coração. Só, na boa. Ontem eu vi esse comentário aqui do Carlos, e eu acho que o nome Marçal nem faz diferença. Essa postagem colocou o Marçal como um exemplo, mas eu acho que o que está sendo discutido aqui, pelo menos eu enxergo assim, e eu acho que as pessoas deveriam enxergar isso de uma forma um pouco mais ampla. O Carlos Bolsonaro falou o seguinte: mais um dia se passa e por onde anda o tal do Marçal se manifestando sobre os presos políticos de 8 de janeiro. Até gente que nunca tive o mínimo de afinidade já se posicionou sobre a covardia diversas vezes. E este sujeito, por onde anda? Sem ressentimentos ou brigas, apenas fatos. Onde estão as cobranças que fazem quando é com outro em absolutamente toda e qualquer situação? Porque Bolsonaro tem que comentar sobre tudo, tudo. E se não comentar rápido, apanha também. E esse caso aqui não é sobre o Pablo Marçal. Cadê o Gustavo Lima? Porque assim o Gustavo Lima anunciou sua candidatura, tinha muita gente aí, deputado isso, aquilo, outro, político, todo mundo falando Gustavo Lima. Mas cadê as cobranças? A galera fala de união, e cadê essa união? Como é que funciona essa união? União é o quê? É Bolsonaro transferir o capital político para vocês? É ungir vocês como os grandes porta-vozes? É isso que é união? Para mim isso não é união, isso para mim é só tirar vantagem. Sabe? Eu acho que a maioria de vocês concorda comigo. Pelo amor de Deus. Tem ninguém idiota, não. Para de fazer o povo de idiota, de bando de bocó. Até o peixe morto lá, o Zé Bonitinho de São Paulo, o Ricardo Nunes falou do 8 de janeiro, o Pablo Marçal não pode falar. Então, é só a cobrança mínima. Só a cobrança mínima do tema, o principal tema que se discute no Brasil. Pessoas com as redes sociais tão engajadas, não pode abrir a boca. Mas na hora de dar paulada em Bolsonaro por causa disso, Ave Maria, é sem dó e piedade. E se você reclamar, você que é o errado. Ai de você que ouse defender o Frouxonaro. Enfim, sabia que não dava tempo de comentar mais nada. Porque não tinha também... Não. Essa parte é importante. Eu queria comentar umas coisas ligadas ao jogo do Brasil. Porque falar na verdade Brasil, o momento que o país vive. Ia pegar a sua seleção brasileira como exemplo. Vi um texto curto, mas que muito me tocou, do David Agape. A gente deve comentar isso porque tá bem atemporal e relata muito bem o caos que o Brasil vive, mas eu quero falar com calma. Mas por hora é isso. Os recortes aí, os vídeos, como sempre, vou mandar no Telegram. O vídeo de ontem saiu atrasado, não foi por minha culpa. A plataforma ontem, globalmente, estava com oscilações, estava com problema lá na verificação de direitos autorais. Deve estar de boa hoje. Hoje, 6h30 da tarde, estarei lá no podcast do Três Irmãos, com o Cabeleiro e o Robertinho. Enfim, não sei qual é o tema. Vou lá pra conversar tudo, normalmente são bom de papo, dois senhores. E enfim, né? Vamos que vamos. E é isso. Acho que foi tudo que tinha pra falar. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar no mesmo canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Com certeza vai ganhar um capítulo, né?
o julgamento de Bolsonaro. Não tem como, né? Lá no Democracia Tupiniquim, ou vai ganhar vários subtemas dentro da Democracia Tupiniquim, ou pega um capítulo só para isso, né? Que o mês de março, né, tá bem movimentado em torno disso, porque o Democracia Tupiniquim no ato, né, para quem é assinante vê que eu tento colocar ali todas as coisas que envolvem nossa linda democracia. Ou seja, esse mês tem 8 de janeiro, tem a Débora, tem o passaporte do Eduardo, tem o julgamento do Bolsonaro e outras coisas que aconteceram e acontecem todos os dias. Mas é isso. Vejo vocês amanhã e fique com aquele abraço, aquele grande beijo. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!